Gente, eu vou explicar aqui como é que vai funcionar a nossa conversa hoje aqui na Casa Debate. A gente vai ter um primeiro momento onde eu e os nossos três companheiros e companheira, né, perdão, nós vamos fazer uma breve introdução, quer dizer, uma breve fala sobre as nossas experiências e algumas reflexões teatrais envolvendo a infância e o teatro. E daí, na sequência, a gente vai abrir o bate-papo para o público, né, com vocês. A gente vai fazer uma conversa maravilhosa com vocês. E daí, quando vocês forem falar, a gente vai fazer um controle, né, de falas, então todo mundo se manifesta, pode se manifestar através do chat, e daí vai ser nesse momento que todo mundo vai se ver, né, que eu estou curioso aqui para ver um montão de gente que eu não sei se é a pessoa que eu estou achando que é ou não, porque pelo nome não dá certo para perceber. Enfim, antes de começar aqui a minha fala, cada fala minha e dos nossos amigos aqui será uma fala de 10 minutos. E daí eu quero agradecer, primeiramente, aqui a Casa Ribeira, né, que fez esse convite e de estar possibilitando esse nosso encontro aqui para discutir um tema que eu tenho muito carinho e apreço. Vou compartilhar aqui minha apresentaçãozinha, que eu tive que refazer minha apresentação hoje, porque no ensaio o Di e o Júnior disse que eu tinha que refazer a minha fala. Então, eu prefiro acreditar em quem trabalha com teatro nessa hora. Então, gente, eu vou começar a falar antes da minha infância, porque falar da minha infância é falar de como eu cheguei no teatro, de como o meu festival surgiu, que é o Festival TIC, e também diz muito porque eu estou aqui hoje conversando com vocês. Eu nasci aqui no Ceará, no interior do Ceará, em Sobral, que é a cidade de Belchior, cidade também do Renato Aragão, nosso querido Didi, e também é a cidade onde a teoria da relatividade foi comprovada, porém o Einstein não apareceu por aqui. Essa cidade é extremamente tradicional, muito tradicional, inclusive eu faço parte de uma família extremamente tradicional e patriarcal, e lá é muito quente mesmo. Eu sempre fui uma criança muito peculiar. Eu acreditava que eu era vampiro, então eu sempre andava de preto e sempre passava talco no rosto. E eu não sabia se eu queria ser o Leila Torraca ou a Cláudia Ohana da novela Vamp. Eu acho que muita gente aí deve ter assistido. Depois essa criança virou um ninja, que virou jornalista, virou a Xuxa, virou Paquita, virou Paquito. Enfim, passei por várias coisas que marcam a minha geração e várias infâncias do Brasil. E daí, quando eu era criança, eu resolvi criar um festival na minha rua que se chamava Dance Kids, que hoje eu descobri que existe um projeto desse, que é esse Fit Dance Kids. E daí era um pequeno show que a gente fazia, um pequeno festival onde reunia várias coreografias de axé music e sketches teatrais, que na época eu não sabia que existia esse nome. E a gente se inspirava muito no Chaves e no Chapolin. Daí a gente realizou mais ou menos umas 10 edições, eram várias crianças envolvidas, todos da minha idade praticamente, era sempre sucesso de público, até que no meu último Dance Kids, o meu irmão mais velho, ele resolveu destruir tudo antes de começar, horas antes de começar, e daí eu resolvi abandonar a minha carreira artística na infância. E daí eu resolvi me focar nos estudos, porque eu nunca fui um bom aluno, diferente do meu irmão, né? Então ele teve voz na hora de destruir o meu festival, porque ele era um filho exemplar em vários aspectos. Era bom no futebol e tirava ótimas notas. E eu tinha que realmente estudar mesmo, gente, porque a minha lógica de criança não se encaixava muito bem na lógica do colégio de freira que eu estudava, que é esse aí que eu acho que é da Congregação Filha de Santana, que eu acho que tem um desse em Natal, que eu cheguei a visitar quando eu jogava vôlei. E daí, na época, eu não sabia, mas eu era, nem eu, nem a minha família, nem as minhas professoras,
não sabia que eu tinha perdão, eu tinha dislexia. Tá vendo como o negócio é grave? Hoje está bem melhor, mas isso me prejudicou bastante durante a minha infância. Para quem quiser entender melhor o que é a dislexia, eu sugiro esse livro, esse filme indiano, que é Como Estrelas na Terra, que é muito lindo, e para vocês entenderem como era que funcionava a minha cabeça na época. Que, para mim, falar, se não fosse falar para uma plateia, era um esforço hercúleo, porque as palavras, elas dançavam na minha cabeça, isso tanto para falar, como para escrever, como para ler. Enfim, até que porque minha única referência de biblioteca era a biblioteca do meu colégio de freiras, que era um verdadeiro museu, que era cuidado pela mestra Anísia, que era um verdadeiro cão de guarda, que não deixava ninguém tocar no livro, diferente do que acontecia no SESC. E lá no SESC eu comecei a descobrir que eu tinha que eu podia ver várias formas de leitura na minha vida, né? Poderia estar descobrindo aí um mundo de possibilidades, de formas de ler, de escrever, de falar. Emílio. E foi aí que chegou. Oi? Opa, Jefferson aqui. O pessoal tá falando que não tá passando o seu slide. Para mim também tá parado no primeiro slide ainda. O pessoal tá comentando aqui. Que pena. Eu vou tentar botar de novo. E agora? Tá passando? Vocês estão vendo? Sim, agora sim. Agora tá passando. Pronto, isso. Vocês viram no primeiro slide. Enfim, esse foi o slide que eu falei do filme Como Estrelas na Terra, do filme sobre dislexia. E daí parei nesse slide aqui, onde eu comecei a descobrir as formas de ler, né? As diferentes formas de ler, que foi aí quando apareceu o teatro para mim através de atividades de leitura dramática. E a partir dessas atividades de leitura dramática, eu comecei a descobrir o teatro, né? Então, comecei a fazer parte de um grupo de teatro que na época se chamava GPTI, que era Grupo de Pesquisa de Teatros Infantis, e daí eu fui crescendo dentro desse grupo de teatro, passei pela adolescência, montei vários espetáculos infantis, sobretudo da Maria Clara Machado, até que chegou o momento que eu tinha que decidir qual curso eu deveria fazer na universidade, né? Eu queria fazer teatro. E daí, óbvio que a minha família não ia permitir eu fazer teatro, até porque, na época, o curso mais próximo em artes cênicas era em Recife. E se eles não deixavam fazer o meu festival na infância, imagina organizar um festival. E daí, nessa época, o nosso grupo resolveu se formalizar como uma associação, que é a Companhia do Batente. E nessa associação, eu meio que instintivamente fui assumindo o papel na área de produção e de cuidar da parte administrativa dessa associação. E daí foi quando eu decidi fazer a administração. No curso de administração, enquanto eu fazia o curso, ainda continuava fazendo teatro infantil. E na hora de fazer a minha monografia, eu resolvi fazer uma monografia sobre a cadeia produtiva do Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga, que eu acho que algumas pessoas aqui devem conhecer. Essa monografia foi premiada aqui pelo governo do estado do Ceará. E daí, a partir desse meu estudo, eu percebi que havia uma necessidade de se ter aqui no Ceará um evento de teatro infantil. E foi aí que surgiu o TIC, né? Que a proposta dele, né, tem muito a ver com a minha infância, porque eu queria que fosse um festival que pudesse quebrar as ordens sociais que afetaram bastante a minha infância de uma forma muito, muito negativa. Deixa eu só pegar aqui a minha cola. E daí esse festival é um festival que ele surgiu com o propósito de democratizar o acesso ao teatro às crianças, então o festival é todo gratuito. Ele também
Ele também fala que a gente tenta fazer um contraponto à grande indústria de entretenimento que atravessa as nossas infâncias, e ele busca oferecer atividades culturais que não subestimem a inteligência da nossa infância. Paralelo a essa proposta do festival, vou começar aqui a editar a minha fala, que está chegando ao fim. O festival tem também o propósito de fazer com que as crianças elas possam ocupar os espaços públicos da cidade, principalmente os ícones culturais daqui de Fortaleza e de algumas cidades do interior por onde a gente passa, no sentido que a criança possa criar uma relação afetiva com a cidade e os seus espaços. Além disso, o festival ele tenta fazer diferentes reflexões junto à classe artística sobre as formas de pensar e fazer teatro infantil, e sempre buscando entender a infância numa perspectiva mais contemporânea, de entender que não é só uma infância, são diferentes infâncias, e que não é uma infância do passado, não é uma infância que está presa ao passado, é uma infância que está no presente, e uma infância que está no mesmo mundo dos adultos, que não adianta a gente criar um universo paralelo da infância, nessa realidade contemporânea. Estou passando aqui algumas fotos do que já aconteceu no festival e dizer que esse ano, por enquanto, a gente está tentando entender como é que as coisas estão acontecendo e vão acontecer. A gente está pensando numa programação virtual, na realidade uma programação híbrida, onde tem uma programação virtual e uma programação presencial, se a pandemia e as autoridades deixarem. Dentro da nossa programação virtual, a gente ainda está buscando entender melhor o que é isso, porque eu acho que tratar de programação virtual é também fazer um exercício sobre novas compreensões e significados do teatro, como também das infâncias, e dizer que eu acho que a minha fala está encerrando. Vou passar aqui algumas fotos. Esse espetáculo aí é do Rio Grande do Norte, do Cláudio Shakespeare, o espetáculo Abraço. A gente também tenta sempre trazer espetáculos que quebrem as fronteiras das artes cênicas e dialogue com outras linguagens e com diferentes temáticas também. E vou passar a fala agora para a nossa querida Carol. Carol, por favor, é com você. Vou parar aqui. Olha aí que eu já entro no seu rastro e ecoando um pouco as coisas que você trouxe. Que bom. Vamos lá. Bem, estou bem emocionada assim, de estar aqui, porque demorou um tempo para que eu realmente assumisse que daqui para frente, ou que a minha estrada vem sendo dedicada ao olhar para a infância. Eu fiquei pensando nisso, né? Como me apresentar uma atriz, né? Mestre em estudos contemporâneos das artes, porque me dediquei a estudar 2 anos isso, mas trabalhando com a infância desde então, mas percebi que vinha trabalhando com a infância muito porque a minha infância, né, é algo muito latente, né, como a gente tem costumado falar ultimamente, assim. A minha criança interior, ela grita, ela fala, ela tem muita coisa para falar. Ela foi muito silenciada, ou ela está fragmentada, ou enfim, etc, etc. Então, eu estou muito emocionada, assim, de estar pela primeira vez falando com pessoas que já trabalham, já se assumem nesse lugar, né, assim, e para mim é como um ritual de passagem, assim, como se agora realmente eu pudesse pintar os 2 pés no chão e dizer, é isso mesmo. Eu, em 2015, estreiei um trabalho chamado La Paloma. O La Paloma, ele é um resultado dessa minha pesquisa de mestrado, que foi na UF. Eu vou falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre esse período de estudo,
mas para dizer que em 2015 a La Paloma surge, ela é uma mensageira de guerra cansada de trabalhar carregando mensagens de violência, e ela surge dessa pesquisa que tem uma relação com o método de trabalho que eu já experimentei com algumas crianças em algumas escolas. Eu vou relatar isso. Mas antes ainda, dando um pouquinho mais uns passinhos para trás, dizer que eu comecei a fazer teatro, a brincar com teatro por conta da minha mãe, que é atriz também, que durante muito tempo estudou teatro. E então na escola já tinha um grupo de teatro amador chamado Teatro Amador do Bennett, que foi fundado pela Lúcia Coelho, que é uma grande mestra do teatro infantil do Rio de Janeiro, uma referência do Rio de Janeiro, que foi lá que eu estudei. Então, assim, esse contato com o fazer teatral se deu na escola, se deu em meio a um grupo de teatro amador que tinha sido fundado por uma grande mestra do teatro infantil, criadora do grupo Navegando. Então era tudo muito especial e a Lúcia Coelho, ela tem essa característica que é sempre ter brincado de teatro, por mais que seja uma profissional, por mais que tenha trazido clássicos e dado novas roupagens, mas ela sempre fazia questão de afirmar que o teatro dela e a criação dela acontecia até entre os adultos, que os adultos estavam brincando de ser criança. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, sobre a importância de que o teatro também seja observado como uma brincadeira. Pode ser, né? Porque quando a gente começa a estudar e a gente fica trazendo ferramentas, e eu acredito que esse lugar da brincadeira seja muito rico, até para que a gente também possa trazer essa brincadeira para o cotidiano como uma linguagem mesmo do cotidiano, que o teatro para a criança, essa compreensão do teatro para a criança, da brincadeira como linguagem, seja uma ferramenta, a gente possa usar essa ferramenta no cotidiano, né? No dia a dia da família, enfim. Então, saindo da escola, eu me formei como atriz, trabalhei com alguns grupos do Rio e também de Natal, dentre eles o nosso querido Clowns de Shakespeare, né? Conheci as pessoas de Natal, onde eu tinha nascido, porque eu fui muito cedo para o Rio, e comecei a ficar meio mesclada entre Rio e Natal, e a estudar essas misturas assim de culturas e de falas e de formas de brincar, né, e formas de fazer, e fui experimentando. Durante a universidade, na graduação, eu encontrei um grupo de pessoas lá no Rio que se dispôs a criar um coletivo de... já estou na metade da minha fala, meu Deus, vou ver se dou uma acelerada. A criar um coletivo de arte urbana, e aí a gente brincava de descobrir a cidade e suas dinâmicas, né? E o texto da cidade. Não era teatro na rua, era brincadeira de rua, corridas, imagens, a gente brincava com os pontos de vista, os viewpoints da cidade, e aí eu entendo também que isso era uma brincadeira. Era uma forma da minha criança que cresceu em apartamento, depois que foi morar no Rio, poder brincar enquanto se formava, né, se graduava. Então, quando eu fui para o mestrado, fui morar sozinha e resolvi fazer essa pesquisa que era... recortei, né, no Google Maps uma área próxima da minha casa e fui fazer experimentações na rua, e aí eu comecei a relacionar as minhas memórias infantis com aquele espaço urbano e fui desenvolvendo uma metodologia de trabalho. Dessa pesquisa surgiu a personagem Paloma, que também foi um resgate de memórias, a mensageira Paloma, com vários outros fatores, mas o importante também é que essa metodologia surgiu, e daí, quando a mensageira surgiu, eu tinha a mensageira e a metodologia, e comecei a fazer diversas experimentações. Então, por isso eu digo assim, que esse lugar da infância, ele vem na minha forma de
criar, né? Na minha forma de ser autora, trazendo de mim, né, esse material e compartilhando as metodologias que eu vou descobrindo ou inventando. Então, em 2015, a Mensageira ganhou um edital aqui, lá em Natal, aqui eu estou na Paraíba, né? E aí o espetáculo surgiu, o espetáculo da Mensageira de Guerra, cansada de trabalhar, carregar mensagens de violência, e houve um encontro dessa mensageira e de sua história com as crianças de escolas municipais de Natal. Então, desde 2015, essa mensageira ela vem se desdobrando, e nas minhas pesquisas ela realmente aparece como uma personagem com a qual eu posso refletir e desenvolver novas pesquisas, porque é como se ela fosse não, ela é digamos, um distanciamento de mim, da minha criança e das necessidades da minha criança, e eu coloco essa criança, essa personagem, para brincar, para educar, para trabalhar junto com as outras crianças. E aí, muitos desdobramentos ainda estão vindo, né? A respeito do que é esse teatro para criança, porque esse teatro para criança é um teatro para a família, né? Toda a família. Então, esse espaço tem essa potência de despertar vínculos entre todas as crianças interiores dessa família. Então, ao elaborar o meu novo projeto, que é o Terra em Rascunho, que está em fase de processo e ele vai acontecer num ambiente virtual, eu tenho desenvolvido esse olhar para a infância, desse lugar das crianças interiores que nos habitam. Então, porque a partir daí, a linguagem da brincadeira, ela, volto a repetir, pode acontecer no cotidiano, porque eu acredito na potência do teatro no cotidiano, no dia a dia, né? A família ou o espaço de cuidado, o espaço de convivência como um lugar de criação e de invenção de um novo mundo, que é esse novo mundo também que está nascendo, despontando. Então, é como se existisse uma Terra, um planeta realmente em rascunho, onde os acordos eles estão sendo refeitos e o teatro para a criança, o teatro para a família, chega como uma ferramenta de invenção, porque tudo está sendo reinventado. Isso eu afirmo não como autoridade de nada, mas como uma pessoa que está vivendo o cotidiano, né? Enfim, eu queria ouvir e debater um pouco sobre isso, sobre se alguém se interessa, sobre esse lugar da criança interna, criadora do cotidiano, e ela existe nos adultos. Então, tem uma coisa para passar a bola, né, para o Júnior. Eu outro dia ouvi uma live do Emicida com a Bienal do Livro, porque o Emicida é um rapper, né, ele escreve maravilhosamente bem, canta muito bem, é um grande artista, e ele escreve para crianças e tem feito músicas para crianças também. E daí a entrevistadora perguntou para ele, né, como é que foi esse clique dele, por que ele resolveu escrever para criança. E ele falou, eu comecei a prestar atenção que o meu público começa a chegar com, sei lá, com 14, talvez 13 anos ou 15. Aí ele falou assim, eu vi que eu precisava me adiantar um pouquinho. Eu vi que eu precisava ir um pouquinho mais para trás para pegar os moleques e as molecas e já começar a conversar com eles daí. Então, enfim, vou terminar minha fala aqui, passando a bola, e dizendo isso, que eu acredito realmente nessa potência do que está vindo, né? Nessa nova geração, e que a gente faça cada vez mais as pazes com a nossa criança interior para poder dialogar numa boa e dar todo o apoio que eles precisam para inventar esse novo mundo. Sim, com certeza, Carol. Inclusive, sabendo que não é essa infância que está vindo, não é a mesma infância que a gente teve, né? Apesar de ser tudo infância, né? Mas é bom a gente também ter essa concepção, porque às vezes a gente que trabalha com arte para a infância, a gente acaba se apegando muito à nossa infância no passado.
Justamente. E acaba não levando em considerações alguns aspectos dessa infância contemporânea que tem ficado cada vez mais complexa. Esse mundo digital, né? Agora, sim, todas as percepções e cognições que são outras. Eu estou embarcando nessa. Totalmente, totalmente. Perfeito. Lembrando, gente, que a Carol, daqui a pouco, no bate-papo, a gente pode aprofundar as questões que ela colocou aí. Se a Carol não teve como falar tudo que ela gostaria de falar, ela poderá falar no final. E lembrando para todo mundo manter, por enquanto, o seu áudio e a sua câmera fechada, que quando for na última fala, que vai ser a do David, todo mundo a gente já vai abrir as inscrições para as pessoas poderem participar com perguntas. Lembrando que o livro, Carol, que você indicou se chama Amoras, né, do Emicida, eu super indico a leitura. E pegando a vibe aqui do livro Amoras, eu chamo agora o nosso querido Júnior Dantas, o nosso pequeno príncipe preto. E aí, Júnior, o que é que você nos diz, nos conta? Oi, de novo aqui. Então, que massa estar aqui hoje com vocês, conversando, aprendendo, né? Como eu falei na apresentação, eu sou do Rio Grande do Norte, sou de Ipueira, uma cidade próxima a Caicó, divisa já com a Paraíba, e atualmente eu moro aqui no Rio de Janeiro. E lá tive uma infância muito bacana, lúdica, vendo circo, vendo quando o carro de som chegava anunciando que ia ter um filme projetado na parede do mercado público lá. E as pessoas de lá já são personagens, né? São figuras muito bacanas. Então, eu acho que eu cresci com um imaginário a 1000 por hora. Lá não tem teatro até hoje, mas a gente se apresentava na escola, na igreja, na rua, na calçada. Eu sempre fui uma criança que além de sonhar muito, eu gostava muito de inventar. E a minha família super apoiava tudo isso. E teve um fato que me marcou muito na minha infância, que a professora levou o livro, O Pequeno Príncipe, né, esse clássico tão conhecido no mundo inteiro. É o livro mais vendido, inclusive, no mundo, né, só perto da Bíblia, mais de literatura, é O Pequeno Príncipe. E ela levou para a turma, a gente leu, e ela disse, eu vou transformar isso numa peça de teatro. E eu, muito animado, pulei e falei, eu quero ser o príncipe. Ela falou, não, Júnior, não pode ser você, você não parece com um príncipe. Você não tem um olho claro, você não é loura, você não tem um cabelo de príncipe. E deu o personagem para um colega da turma. E assim, a minha infância, assim como outras gerações passadas, ou como a atual também, a gente não tem muita referência positiva de personagens, seja nos livros, seja na internet, seja na televisão. Eu não tinha um super-herói negro, né, que eu pudesse me identificar e querer imitar nas brincadeiras. Eu lembro que eu ligava a TV, eram apresentadoras louras. Na minha casa só pegava um canal, então era uma apresentadora loura com várias ajudantes de palco que também pintavam o cabelo de louro. Ou então o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que tinha a tia Anastácia servindo mesa, ou o Saci Pererê, que era um personagem preto, mas só tinha uma perna, fumava cachimbo e fazia coisas ruins. Isso para criança, né? E também na minha família eu não lembro de conversar muito sobre tons de pele, sobre cabelo crespo, sobre boca, nariz. Então, para mim, eu só não podia fazer aquele personagem. E você acaba acreditando, né? Porque quando você vê os príncipes, as princesas nos livros, o que nos mostra é que são todos brancos, dos olhos claros, o príncipe vai chegar num cavalo branco, né? E eu cresci com isso. Eu fui morar em Campina Grande, na Paraíba, fazer faculdade de jornalismo, e foi a primeira vez que eu entrei dentro de um teatro, foi o Teatro Severino Cabral. Eu falei, eu nunca mais quero sair daqui. E lá eu participei de 2 companhias, fiz muitos espetáculos, e quando acabou a faculdade eu falei, eu não posso ficar em Campina, porque eu já fiz tanta peça que não vão me dar emprego de jornalista. E foi aí quando eu fui para o Rio, para Angra dos Reis, aquela viagem de ônibus, 3 dias no ônibus da Itapemirim, com muitos sonhos, muitos figurinos, muita coisa. E quando chegou em Angra, eu consegui trabalhar com jornal, mas eu montei minha companhia lá, eu fui com mais 2 amigos, eu acabei
trabalhando num polo cultural, virei professor de teatro, virei administrador do teatro, e eu fui me prendendo em Angra, mas chegou um momento que eu queria estar aqui no Rio. Foi quando eu passei num teste de um espetáculo que era do Ariano Suassuna, inclusive um texto inédito, dirigido pela Inês Viana, que é essa companhia o Mondé, que eu estou há 10 anos aqui no Rio de Janeiro. Mas eu sempre quis falar sobre mim, né? Ter um trabalho mais autoral, trazer as questões raciais, trazer coisas da minha infância, mostrar quem eu sou, porque quando você chega numa cidade como o Rio de Janeiro, com o seu sotaque, com o seu jeito, sem você ter uma história, sem você ter uma família, amigos, e você tem que todos os dias mostrar que você é capaz, que você quer isso para a vida, porque aqui é um lugar também onde tem muita ilusão, onde tem canais de TV que as pessoas vêm para serem famosas, e o nosso trabalho enquanto artista não é ser celebridade. A gente tem tanta coisa boa para passar, tanta coisa para aprender. E foi daí quando eu lembrei dessa história na minha infância, que me marcou muito, e eu resolvi montar o Pequeno Príncipe Preto, que através desse espetáculo eu queria chegar nas crianças, nos adultos que já leram o livro, ou que nunca leram o livro, mas já ouviram falar nessa obra clássica. Eu queria chegar na criança que tem dentro dos adultos, que a gente tem uma criança guardada aqui, e mostrar que sim, que nós podemos ser o que a gente quiser, que a gente pode sonhar, que existe príncipes e princesas pretas, sim, que quando a gente aprende na escola, ou quando a gente vê num livro, na internet, né, a gente não tem muito acesso à nossa história, a verdadeira história africana de reis, rainhas, príncipes, princesas, e de mostrar que a gente é capaz. Então foi a partir disso que eu comecei a convidar as pessoas, a chamar a equipe, e eu também quis fazer o meu primeiro monólogo, que isso para mim era uma loucura, assim, meu Deus, eu fazer um monólogo para a criança. Não, não é para a criança, é para a família inteira. E como que em 2018, 19, 20, as crianças que já nascem com um celular, com um computador na mão, como ser interessante, e essas crianças prestem atenção nessa história, né? E eu comecei a experimentar isso, eu comecei a ir para a periferia, eu comecei a ir para as escolas, eu apresentei em quadra de esporte, em sala de aula, no refeitório, e eu quero mostrar para vocês mais ou menos sobre essa minha experiência, né, com o Pequeno Príncipe Preto, porque é uma experiência que eu estou vivendo até hoje, né? Então, o Pequeno Príncipe Preto nós estreamos em 2018, era a Copa do Mundo. Eu falei, meu Deus, não vai dar ninguém no teatro. E o teatro sempre lotado, assim. O Pequeno Príncipe Preto, a gente pegou o livro, né, e a gente reescreveu a história a partir dos personagens. Por exemplo, no livro clássico, a árvore baobá é uma árvore muito ruim, uma erva daninha, né? E é uma árvore africana. Então, no meu espetáculo, a árvore baobá é minha melhor amiga, e a missão desse Pequeno Príncipe Preto é sair viajando pelos planetas, distribuindo e deixando as sementes do amor, as sementes da empatia, as sementes do afeto, do carinho. E é muito bacana, porque as pessoas vão se identificando, ficam felizes, né, com essa releitura, de ver esse príncipe preto sorrindo, feliz, um protagonista preto, né? A gente está muito acostumado a ver os atores negros fazendo papéis secundários, seja servindo mesa, abrindo porta, com todo respeito a todas as profissões, mas ou é o preso, ou é o que mora na comunidade. Então, assim, eu acho que todo mundo fica feliz e sai feliz do teatro, porque a gente fala sobre autoestima, a gente fala sobre autoamor. Então, eu tenho um histórico muito bacana. Por exemplo, essa foto que está passando é uma formatura de alunos que eu fui na escola e eles quiseram que a festa fosse vestidos de pequeno príncipe preto, de princesas. Essa foto também é em escola. A gente tem momentos históricos, como se apresentar no Teatro Municipal de São Paulo, que é um teatro que geralmente as apresentações são de ópera, de balé. Essa foto é no Teatro Municipal de São Paulo. Foi no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra.
A gente também gravou o clipe com as músicas do espetáculo, porque os pais queriam muito que as crianças em casa ficassem cantando, né, as músicas. E a gente teve a participação, a honra de ter a participação da Dona Ruth de Souza, que é a primeira atriz negra a ser indicada a um prêmio internacional de cinema, a primeira atriz negra a ser protagonista de uma novela. Então, O Pequeno Príncipe Preto, para mim, é um divisor de águas na minha carreira, porque sempre que ia para os teatros, lotava lugares que eu nunca imaginei ir, tipo Porto Velho, Goiânia. Eu chegava, eu tenho que fazer sessão extra, eu ficava pensando, meu Deus, como é que esse povo vai assistir? Eu nunca apareci em lugar nenhum. Mas você vê, o Pequeno Príncipe já tem um marketing em cima. E quando você fala o Pequeno Príncipe Preto, se nós somos mais de 50%, a foto com Dona Ruth de Souza, maravilhosa. Então, se nós somos mais de 50% da população brasileira, é claro que tem público, é claro que as pessoas querem se ver, é claro que esse espetáculo fala sobre representatividade. Então, a gente se preocupou em ter o boneco do Pequeno Príncipe Preto, a gente se preocupou em ter a caneca, de ter produtos. Às vezes acabava o espetáculo, não só nas escolas, na periferia, em todos os lugares que eu fui, eu ficava mais tempo com as crianças do que em cima do palco, conversando. As crianças queriam comparar tom de pele, queria que o pai mostrasse o cabelo, as tranças, os dreads, queria mostrar a mãe. E era uma peça que todo mundo saía muito feliz do teatro, porque era uma peça que realmente, mesmo a gente estando ali falando de coisa muito séria, como é o racismo, mas a gente falava de uma forma muito lúdica, com muito amor, com muita alegria. É um musical, então as pessoas saíam muito alegres. E um resumão seria isso. E para terminar, eu queria dizer que mais de 80% do público eram de pessoas pretas, às vezes indo pela primeira vez ao teatro, que me deixou muito feliz. E eu já deveria ter estreado o segundo espetáculo, que eu vou fazer uma trilogia com esses personagens que eu quero quebrar esse padrão. E infelizmente chegou a pandemia, mas a gente espera e tudo vai acontecer na hora certa. Que lindo, Júnior, muito bacana. Eu acho fundamental a gente ter que diversificar as referências, né, para as nossas infâncias. E eu acho que o seu espetáculo aí traz essas referências aí, sobretudo para as nossas infâncias negras daqui do Brasil, que são várias. E eu acho fundamental, estou muito curioso, as pessoas aqui do bate-papo também estão colocando aqui que querem ver o seu espetáculo, assim como eu. Eu vou aproveitar aqui a fala, costurar a sua fala com a fala do David e dizer que a partir de agora vocês já podem se inscrever para participar da conversa que vai acontecer após a fala do nosso próximo convidado. E daí, nesse momento, sim, as pessoas poderão abrir suas câmeras e abrir o seu microfone quando for a hora de falar respeitando a inscrição. É com você, David, por favor. Bem, então, mais uma vez, boa tarde a todos e a todas que estão aqui presentes. Estou muito feliz em estar nesse espaço, né, compartilhando dessa temática, como eu falei no início, e de estar ao lado de pessoas que têm um trabalho tão bacana aí com o teatro infantil, com temáticas tão importantes. Enfim, não diferente dos demais, eu também tive uma experiência inicial no teatro na infância ainda, não é? Quando eu descobri o prazer e os encantos de fazer essa arte, de viajar por vários mundos, de ser vários personagens, enfim. Tudo começou na escola, quando a gente surgiu ali, né, naqueles trabalhos escolares, a necessidade, a vontade de montar um projeto de teatro, uma peça de teatro, e ali eu fui me encantando, né? Tive uma experiência também com o teatro na igreja, até que eu vivi uma experiência de um festival de teatro, né, que é o Festival de Teatro da UERN, o Festuern. Então, esse festival me mostrou que era possível aquilo que eu fazia brincando, aquilo que eu fazia ali meio sem muita pretensão, virar uma profissão, virar algo real, concreto e me fazer um profissional daquela área. E esse festival me abriu, então, me abriu os olhos para essa possibilidade.
E né, desde esse primeiro contato com o Festware, eu disse, não, é isso que eu quero para minha vida, eu quero levar isso a sério, eu quero me tornar um profissional dessa área. E, de repente, ter o contato, né? Eu já tinha a vontade de ser professor ali antes de tudo isso, então eu disse, então eu vou unir uma coisa a outra, então eu quero compartilhar essa coisa, né, do ensinar, do fazer teatro para outras pessoas, para outras crianças, né? Então, antes de ingressar na graduação em si, eu já tinha participado na própria escola, né, que eu concluí. Então, eu comecei como ator do festival, do Festware, depois a professora que coordenava ali o evento acabou tendo que sair, eu assumi a coordenação do grupo. Então, eu sempre tive esse papel também, né, de coordenador, de professor ali, né, das pessoas que estavam participando com a gente. E durou muito tempo da minha vida essa coisa de se preparar para o Festware, né? Então, a gente passava um ano se preparando para o Festware para levar um espetáculo para o festival. O festival acontecia no Teatro do Zui Rosado, né, de Mossoró. Eu morava no interior de Mossoró, na comunidade Maísa. Então, aquilo foi crescendo de uma maneira que contaminou a comunidade inteira, né? Então, as pessoas esperavam para nos acompanhar, a escola também estava toda envolvida. Vendo Emílio falando aí, né, desse festival que ele criou na infância, eu também tive o meu festival ali, né, na parte da infância. Eu lembro que a gente, né, além do festival, né, a gente fazia, montava espetáculos, montava esquetes durante o ano todo ali, porque a gente não tinha muita opção de lazer, muita opção de diversão no interior do estado, né? Então, a gente ia inventando as coisas. E nesse inventar, a gente montava algumas questões, né, do teatro, a gente levava algumas questões nossas do dia a dia para o teatro e transformava aquilo em arte, né? Então, teve um episódio que a gente montou, né, um mini festival, né? Tinham 2 apresentações, eram 2 grupos diferentes, e a gente fazia uma apresentação para a comunidade. Eu lembro que na época a gente fez esse festival e a gente cobrou 25 centavos para o pessoal assistir, né? A gente achava, isso é muito dinheiro, 25 centavos, não sei o que, será que o pessoal vem? E, enfim, e nesses 25 centavos a gente apurou o quê? Acho que R$4 na época. E pra gente, aquilo, claro, a gente não estava muito interessado na questão do dinheiro, a gente queria mais apresentar o nosso trabalho, né? Que era para a gente era um trabalho já. A gente tinha que pagar, nesse espaço que a gente apresentou, R$50. A gente tinha arrecadado R$4. Mas, enfim, a gente não desistiu, né? A gente continuou fazendo nossas apresentações, não cobramos mais, a gente começou a fazer já na escola, no espaço da escola, então não era cobrado. E foi muito rico esse processo de participar desse festival a cada ano, a cada evento, né? Tanto que teve um momento, né, desse contraponto aí, que a gente levou a peça para o festival e, na sequência, a gente apresentou na escola. E fez uma fila, uma multidão, assim, né? Uma multidão, entre aspas, né? Porque é uma comunidade pequena, mas, assim, muita gente esperando, aguardando para ver o nosso espetáculo. E aquilo nos encheu de alegria, né? Porque alguns estavam lá naquele primeiro momento dos 25 centavos e tal. A gente vê aquele crescimento, como a gente conseguiu cativar uma comunidade inteira para consumir teatro. Então, assim, abrir os portões do pessoal correndo para assistir, e era uma loucura, a gente não tinha estrutura, obviamente, então a gente pegava aquelas carteiras, né, que são mesinhas de sala de aula, a gente juntava um monte de mesinha daquela, amarrava embaixo ali as pernas das mesinhas umas nas outras, montava o nosso palco, no meio do espetáculo eram as mesas, né, balançando ali, o povo com medo do povo cair lá de cima das mesas, mas era muito gostoso fazer tudo isso, né? E a comunidade nos abraçou, a escola nos abraçou, e cada vez mais eu tenho certeza, é isso que eu quero para a minha vida, né? Então, em 2012, eu vim para cá, vim para Natal, passei no vestibular, vim para cá, vim fazer teatro e estou aqui, né, desde então, continuando aí nas minhas aventuras, nas minhas andanças no mundo do teatro, né? Recentemente, eu tive uma experiência, né, com o projeto de extensão, a Educa, lá na UERN. Então, eu tive um contato com várias idades, né, como alunos de teatro, e, né, que eu desde a criança,
uns 5 anos, até temos adulto com 73 anos fazendo teatro, então era muito maravilhoso essa diversidade. E, para além disso, um pouquinho antes, em 2014 e 2015, eu comecei a trabalhar numa escola aqui da cidade de Natal, né, que é onde eu moro atualmente. Comecei a trabalhar na Casa Escola, que é uma escola assim, muito diferenciada em vários aspectos das demais escolas, e ela tem um ensino de teatro na grade curricular. Então, quando eu fiquei sabendo disso, eu já fiquei encantado, né? Como assim, uma escola que tem um ensino do teatro na grade curricular? Pois é. Então, lá, do 2º ao 9º ano, as crianças estudam teatro. As crianças fazem teatro. E é muito maravilhoso, né? Ter esse espaço para se discutir teatro desde os primeiros anos ali da infância. Então, a gente começa, né, a trabalhar o conceito de teatro, o conceito de plateia, o conceito de cena, né, marcação. Então, a gente começa isso desde o 2º ano, quando eles têm esse contato com a prática. Durante o ano, a gente tem um momento ali, né, mais prático, mais lúdico, mais dinâmico do fazer teatral. E a gente vai afunilando para, no final do ano, apresentar um espetáculo para as famílias. Durante a faculdade, tinha professores que criticavam muito esse fazer teatral na escola. E eu dizia assim, mas como é que esse pessoal critica tanto fazer teatral na escola se eu venho desse lugar, se eu saio desse lugar aí, né, se eu venho desse lugar do teatro da escola, se eu vejo a riqueza que é o Festuer, né, que é uma cidade que praticamente se prepara o ano todo para viver um festival, como é que o teatro na escola pode ser tão criticado, pode ser algo tão abominável aqui na academia? Então, eu sempre tive essa inquietação. E nesse período ainda de faculdade, eu tentei fazer um festival, né, junto com alguns colegas de curso. A gente tentou fazer um circuito de teatro aqui no estado. A gente circulou em algumas escolas, né, em que consistia. Uma escola que, né, tinha um grupo que tinha uma prática artística ali de teatro, levava para uma outra escola que não tinha essa prática, né, com o intuito dessa troca e, de repente, proporcionar para que essa escola se inspirasse e desenvolvesse um projeto no teatro. Enfim, acabou que a universidade não apoiou como a gente esperava, né? Assim, o projeto cresceu. No último ano, a gente tinha 30 cidades, né, inscritas no projeto. Foram 3 anos de projeto, então foi algo muito gigantesco, assim, que a gente não tinha condições de abarcar, né? Eram 6, 7 pessoas ali envolvidas no projeto, alunos, e a gente não tinha condições financeiras para embarcar no projeto, e nem estrutura para escrever um edital, ganhar recursos, etc, etc. Mas, enfim, o fazer teatral, né, aí nessa fase inicial, né, para a criança é muito importante, porque além de trazer essas questões sociais aí, né, que o Júnior já trouxe aí, de debater esses pontos de questionamento da infância, por exemplo, também passei por uma experiência onde a gente ia montar o Pequeno Príncipe e um menino negro, ele disse, eu quero ser o Pequeno Príncipe. Ele bateu o pé, eu quero ser o Pequeno Príncipe. Alguém da turma tentou dizer, mas eu quero ser. Ele não deixou outra pessoa argumentar, ele só disse que queria ser. Ele ficou com o olho, né, marejado, e eu disse, não, ele vai ser o Pequeno Príncipe. Então, assim, foi muito bonito. Ele, né, brigou pelo papel e ele disse que queria ser o Pequeno Príncipe e não tinha quem dissesse que não, porque não era birra de uma criança. Eu acho que tinha alguma coisa de ressentimento ali, ou de mostrar, de repente, a identidade, né, de firmar a identidade já naquela fase da criança. Então, assim, ele era negro, ele tinha né, uma perninha mais curta que a outra, então ele com aquele jeitinho dele, compondo aquele personagem, foi muito mágico, assim, as famílias se emocionaram. Entre outras questões que a gente vai abordando dentro do teatro, né? Então, desde do bullying, racismo, e outras questões que vão aparecendo nos textos teatrais que a gente desenvolve, assim como o gosto pela leitura também, né? Porque a gente trabalha também em parceria com as professoras da biblioteca, português, literatura, como forma de transformar essa literatura em algo prático, em transformar essa literatura em cena. Então, assim, é muito rico esse processo e que vai para além da discussão da técnica teatral e dessas questões aí sociais que, né, que são abordadas. A criança fazendo teatro, ela desenvolve aí uma melhor oratória, ela desenvolve aí uma melhor postura, autoconfiança, ela consegue... Eu tenho alunos que mal falavam, né, quando eu comecei a trabalhar com essas crianças e nos últimos espetáculos, nos últimos trabalhos, uma criança totalmente mais desenvolta, totalmente mais
solta em cena. Claro que isso aí vai de cada criança e eu sempre procuro trabalhar essa questão da individualidade. Tem criança, por exemplo, que gosta de estar em cena, tem outras que já não gostam tanto, então a gente vai, claro que a gente vai tentando desenvolver essa questão da desenvoltura, mas no limite da criança, né? Então, assim, eu vejo muitas vezes a cobrança dos pais, né, de querer esse momento aí da criança aparecer e tal, mas que é um processo que a gente também tem que ensinar para os pais que é gradativo. E que aí, né, só para fazer o contraponto com a academia, foi quando eu entendi que muitas vezes a visão que se cria preconceituosa até com o teatro na escola, é porque muitas vezes é um teatro que é jogado, né? Você pega um texto, decora esse texto, menino, e vamos para ali apresentar para a família. E não é isso, né? Eu acredito que o teatro pode ser construído de forma qualitativa na escola e com um bom empenho e com o envolvimento dos demais professores, das famílias, da equipe técnica, como acontece lá na escola que eu trabalho, e que com certeza é um exemplo aí de ensino de teatro para criança. Muito bom, David. Realmente, eu acho que o teatro, as artes, de uma forma geral, precisa cada vez mais dialogar com a educação, né? Eu vejo que a educação tem muito a contribuir conosco, como também a gente tem a contribuir para ela. Eu vejo assim que a área da educação é uma área bastante avançada em termos de compreensões sobre a infância e também de significações sobre a infância. E eu vejo assim que o teatro, né, trazendo mais para o teatro, eu vejo que a gente ainda precisa fazer aí aprofundar algumas discussões, algumas temáticas, porque eu acho que fazer teatro para a criança, antes de tudo, a gente precisa entender a criança, entender quais são essas infâncias, porque não é só uma, são várias. E aí eu queria trazer a nossa discussão agora, a nossa conversa, para a gente ir discutindo mais de que forma o teatro pode contribuir de uma forma mais eficiente, né, para o desenvolvimento das crianças, né, e fazer como a gente que trabalha com arte, como também os espaços de educação e as famílias possam ter essa compreensão. E daí a gente tem 3 pessoas inscritas. Queria pedir agora para todo mundo, quem quiser, obviamente, abrir a sua câmera, fique à vontade. A gente tem 2 pessoas inscritas. Vamos esperar se aparece aqui uma terceira. Queria fazer aqui um comentário, se me deixarem, sobre a fala da Carol, até para lembrar as pessoas que ela falou um ponto que eu acho que vale a pena a gente aprofundar essa discussão, trazendo para essa perspectiva do teatro, de como o teatro pode contribuir para o desenvolvimento das infâncias, que é pensar o teatro com e para a família, né? Você pensar um teatro infantil que possa estar trabalhando essas 2 perspectivas. Se você puder aprofundar isso, eu acho que seria muito legal, porque eu sinto que, às vezes, as pessoas acham que fazer teatro para a família é fazer um teatro que atenda tanto adulto e criança. E eu acho que não é só por aí, é algo muito mais amplo, passa por várias perspectivas e abordagens sobre infância e sobre teatro também. Queria também deixar o Júnior à vontade. Muito bom lhe escutar, Júnior. Eu reforço mais uma vez que a gente precisa diversificar as nossas referências, as referências que a gente apresenta para as crianças, não só no teatro, como nas artes de uma forma geral, inclusive até mesmo dentro da grande indústria do entretenimento. Eu acho que a gente ainda é muito limitado. E a gente precisa quebrar vários paradigmas, vários tabus que ainda hoje perseguem o teatro infantil, e um deles é essa questão racial. Se você puder também tratar um pouco sobre isso. E, por fim, o David fez uma fala incrível. Eu acho que ele é a nossa voz da educação aqui nessa discussão. Eu vejo que, de fato, a gente precisa criar um relacionamento mais sério e mais profundo com a educação. E se você quiser colocar algo nesse sentido também, fica à vontade.
Vou passar a fala para a Carol e depois para o Júnior, depois do David, aí vocês comentam e a gente espera aparecer uma terceira pessoa e daí a gente abre para o Silvio, o Gabriel e essa terceira pessoa, ok? Carol, por favor. Opa, que reflexão gostosa. Olha, eu estava pensando aqui sobre isso, ouvindo, estava pensando sobre isso, né? Como às vezes os personagens, né? Eles têm uma autoridade, eles chegam com uma entidade, assim, né? De comunicação que é interessante como os personagens eles podem mediar mundos. Essa história com e para a família, teatro com e para a família, né? Como eu poderia dizer, eu talvez possa usar a palavra entidade, né? Essa entidade que a gente traz, que a gente incorpora, né? Quando chega para comunicar as nossas ficções, chega para comunicar os nossos mundos internos, as nossas questões, e consegue criar esse canal de diálogo, né, assim, de comunicação, eu acredito que uma percepção aguçada sobre sobre o jogo da sociedade, sobre o teatro da sociedade, começa a ficar claro. No campo da infância, talvez seja via brincadeira, via descoberta, inclusive no campo da infância do adulto, né, da nossa criança interior, e para o adulto, talvez, eu estou trazendo essa reflexão, né, continuando, você puxa, assim, e para o adulto, essa percepção de que a gente consegue se distanciar e perceber que a sociedade é uma linguagem, né? A sociedade ela é feita por acordos de linguagem, né? De afetos e de razões, né? Então, penso nisso, assim, a respeito de como as personagens ou de como esses universos do teatro servem como mediadores para novas escutas e novas falas, né? E de fato o papel da educação nisso tudo também, né? Como uma forma de costurar esses universos, assim. Eu acredito que é isso, assim. Eu não vi o Pequeno Príncipe Preto, mas também tô aí na lista, na fila de espera. Mas eu acredito que é assim, né? Quando a obra ela vem forte, como o abraço dos clowns que você também mostrou aí, né? Ela chega comunicando assim, verticalmente, em todas as direções, em todas as dimensões. O adulto percebe o jogo que é proposto para a criança, brinca junto com o jogo que é proposto para a criança e vai para casa com essa linguagem, vai para o cotidiano com essa linguagem, né? Então, não sei, talvez eu pense um pouco nisso até com a minha personagem também, como ela é uma mensageira, né? As personagens podem ser mediadores desses universos, sabe? A gente escuta e a gente transmite, sabe? Como átomos que vão construindo pequenas conexões. Ai, tô viajando por aí também. Não, mas tá, eu acho que é por aí mesmo. Júnior, você quer comentar alguma coisa? Eu quero comentar sobre o que você falou, né? Porque eu acho a vida inteira eu vivi teatro, né? Eu fazendo teatro, mas com o Pequeno Príncipe Preto é uma experiência que eu ainda estou vivendo, né? Eu acho que desde o momento que eu decidi montar a peça até aqui, tá num debate falando sobre esse tema, é porque eu ainda estou vivendo isso. E entender como uma obra ela pode ultrapassar muitas coisas, que foi sempre o que eu pensei. Eu queria uma peça que quando a cortina fechasse, ela não acabasse. Eu queria que o debate continuasse em casa, entre os pais e as crianças. Eu queria que o debate fosse na escola. Eu queria apresentar em qualquer lugar, seja numa sala de um apartamento. Então, assim, o retorno que tem quando a professora manda, que está lendo o texto para os alunos, ou que quando estão trabalhando a música, ou que quando recebo desenhos de escolas que pintaram esse planeta do Pequeno Príncipe Preto, eu entendo que realmente um pouco do que eu queria, essa linguagem, essa comunicação está rolando.
Então, por exemplo, aqui tem um boneco do Pequeno Príncipe Preto, né, que foi uma parceria que a gente fez, que era uma das coisas que eu queria. A gente está acostumado a ir em uma loja, encontra uma boneca loura, com a cintura bem fina, que não tem nada a ver com a nossa população, a gente não se identifica. E aí a gente sempre vendia no final dos espetáculos, tipo boneco, caneca também, enfim. E aí eu comecei a ganhar, as pessoas começaram a fazer muito parecido com o original, e a mim, na peça eu usava uns dreads assim para cima, tal. Então são vários tipos. E de como isso é importante, assim, porque eu não tive isso na minha infância, talvez vocês não tiveram, talvez a minha mãe não teve, e de como criar esse diálogo, né, a partir de uma obra. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, assim, eu não posso parar, porque o Brasil é muito grande, muita gente não tem acesso ao teatro, então como eu posso furar, sair dessa bolha? Foi quando eu comecei a fazer os vídeos na internet, né, os clipes, que eu ia chegar em lugares em que não existe teatro, e talvez por isso, quando eu cheguei em Rondônia, em Goiânia, o teatro estava lotado, que eu comecei a entender assim que eu poderia me comunicar de várias formas, né? Então, tá num debate aqui da Casa da Ribeira, que é no Rio Grande do Norte, e eu sou desse lugar, e eu nunca me apresentei no meu estado, eu nunca apresentei em Natal, eu nunca tive a oportunidade, eu não tenho como pegar a equipe e levar para aí, porque é um espetáculo que tem música ao vivo, que tem projeção, que tem cenário, então como eu chego aí? Então, isso é uma forma de eu estar na minha cidade, de eu estar no meu estado, de pessoas daí me conhecerem. Tem muita gente que não me conhece. Tipo assim, eu tive que morar na Paraíba, vim para o Rio de Janeiro, aí agora eu estou aqui contando minha história. Então, assim, de como a gente usar tudo isso para se aproximar das pessoas. Então, eu acho que a partir dessa minha história pessoal, que aconteceu comigo, mas que acontece todos os dias nas escolas, em casa, na esquina. A gente liga a televisão, é um assunto atual, urgente, necessário. E eu escolhi trabalhar justamente assim, com a família, mas que a criança também estivesse presente. É como você fala, não tem como mais separar, né? E a criança ela tem que ouvir, ela tem que aprender, ela tem porque a gente aprendeu tudo errado, né? Tipo a nossa geração, meu Deus do céu, a gente está se desconstruindo todos os dias. Eu estou aprendendo todos os dias. Eu faço um espetáculo que tem fala de algo racial, mas eu estou aprendendo todos os dias sobre expressões, sobre como estar aqui falando, o que é que eu posso estar falando. Então, eu estou aprendendo também. Eu tenho um caderno que eu anoto tudo que as crianças falam, que são coisas que eu quero levar para os próximos espetáculos Ai, também. que incrível. Eu digo a mesma coisa. Acho que a gente está aprendendo muito, principalmente nesse momento agora. E eu vou dizer aqui para o pessoal de Natal que eu quero trazer antes de Natal, viu? O espetáculo vai vir antes para Fortaleza do que Natal. Olha só, já estou com o contrato aqui, hein? O contrato já aqui, ó. Então, Natal corra. David, quer fazer algum comentário antes de a gente abrir aqui para a discussão? O Silvio e o Gabriel estão ansiosos para falar. Sim, sim. Só retomar essa questão, né, do que estamos falando aí, dessa questão do reaprender e da ressignificação das coisas, né, que é muito importante, que é muito interessante, mas quando a gente começa esse processo aí na fase, né, da infância, então a gente tem uma esperança aí de um mundo melhor, de um mundo mais de um mundo com uma visão diferenciada das coisas, né? De um mundo onde as pessoas sejam mais humanas, por assim dizer, né? E que veja o outro de fato como o outro é, que perceba as diferenças e que perceba também e que entenda as suas diferenças, né, diante do outro. E o ensino de teatro é muito importante nesse sentido, né? Então, assim, eu escuto muito, né, de pais, de professores que trabalham comigo e dizer assim, o teatro deveria ser obrigatório em todas as escolas, né? Porque questões como essa não são abordadas, ou então esse aluno não tem essa experiência que tem aqui, que não teria em outra escola, como por exemplo, tem alunos que eles são super trabalhosos na sala de aula convencional, dá muito trabalho, não quer participar, não fica quieto e é tido como um mau aluno, não é? Quando chega no teatro, para mim, esses são os melhores alunos, né? Porque são os alunos que participam, que interagem e eles querem ajudar, e eles querem agir, e eles querem fazer acontecer. Então, assim, quando os professores estão comentando, né? Fulano e tal é bom, ciclano é bom e fulano é ruim, eu digo, mas esses aí são os alunos que
né, consegue se destacar no teatro, porque talvez é uma energia que a sala convencional não dá espaço para que eles extravasem, para que eles mostrem, e no teatro, não é, acaba proporcionando isso. E, para além disso, tem a questão, né, de necessidades especiais, por exemplo. Né? Tem um aluno que tem necessidades, vários alunos com necessidades especiais. Tem alunos autistas que, por exemplo, no teatro, eles conseguem ter um desempenho muito elevado. Né? Por exemplo, a gente montou uma vez o Sítio do Capão Amarelo e tinha um aluno que ele era autista, fazia parte do elenco, e ele aprendeu todos os personagens que você imagina do sítio, os que estavam em cena, os que não estavam em cena. Ele devorou a obra, assim, ele sabia de cada detalhe da obra e dos personagens. Assim, me surpreendeu muito, assim, o envolvimento dele, o engajamento dele com a obra, sabe? E também é uma forma das famílias também perceber o potencial das crianças de forma diferenciada. Teve uma menina que ela foi fazer uma protagonista do espetáculo, ela foi fazer Dorothy. E ela tinha assim um déficit de aprendizagem, às vezes ela, né, tinha esquecimento, não conseguia se pronunciar corretamente. Aí o pai e a mãe, né, mandaram uma mensagem para o coordenador perguntando se o professor de teatro era doido de colocar a menina como protagonista do espetáculo. Aí eu disse, vamos apostar, vamos acreditar nessa menina. E a menina deu um show assim no dia da apresentação, a turma também desacreditava dela, os pais vieram me parabenizar depois, não é? E assim foi muito gratificante, né? Ter apostado nela, ter acreditado nela. E só para terminar, um último exemplo de um menino, né, que foi fazer um protagonista, foi uma outra montagem do Pequeno Príncipe, e esse menino, ele era muito trabalhoso em sala de aula e só que era uma turma de, né, a sua maioria era meninas, e ele, né, lendo a obra com a turma, ele se viu no Pequeno Príncipe, porque ele também era loirinho e tal. Aí ele disse, então só tem a maioria que é menina, eu vou ser o Pequeno Príncipe. E ele disse que queria ser o Pequeno Príncipe, né? Só que a gente ficou meio receoso, porque esse menino era muito trabalhoso, assim. Hora ele estava muito bem, hora ele não estava, implicava com todo mundo, mas vamos lá, vamos apostar nele. Apostamos. No dia da apresentação, ele discutiu com outro menino porque jogou um cordão nele. Ele disse, não vou mais fazer. Estou fora do espetáculo. A gente estava fazendo ensaio geral, então assim, foi toda uma negociação com ele para ele voltar para o espetáculo e tal e tal. Mas na hora ele foi muito bem em cena, né? A diretora se emocionou, deu parabéns para ele. Quando deu parabéns para ele, fulano, parabéns, você fez uma ótima apresentação. Aí ele disse, não fui tão bem assim. Eu esqueci 2 falas. Então ele estava tão compromissado com a coisa, sabe? E Ótimo. essas histórias nos comovem, né? E de ver assim, o comprometimento e a transformação que pode se dar através do teatro na prática, né, da infância. Aí. Sim, eu acho que é um grande desafio também do teatro saber como receber essas crianças, né, especiais. Por exemplo, eu tive uma experiência num festival na Espanha, também de teatro infantil, que eles faziam um trabalho de formação de plateia com crianças autistas, por meio de uma linguagem, que inclusive é uma linguagem por meio de ícones e símbolos, que são universais. E eu fiquei, assim, é uma coisa que eu tenho muito desejo de como a gente pode se aproximar mais dessas infâncias. Eu quero passar a fala aqui para o Silvio. Silvio Oliveira, por favor. Pode ligar o seu áudio, se puder, a sua câmera, para a gente lhe ver. Tá me vendo? Tá ligado? Pronto, agora sim. Por favor, Silvio. Na verdade, é um prazer estar aqui, né? Obrigado, né? Tô vendo as histórias de vocês. No caso do Júnior, eu sei como é que é essa situação, né? De crescer e tal. Eu não trabalho com teatro, apesar de gostar muito. E, na verdade, ouvindo vocês falando assim, né? A Carol, inclusive, o David, eu vejo o quão comunicativo é o nosso corpo. O quão rico é os movimentos que a gente faz. Eu trabalho, na verdade, com educação física. Eu vejo o crescimento da minha filha através do dia a dia dela, porque ela se mexe o dia inteiro, dança o dia inteiro, conversa com o irmão o dia inteiro sobre como fazer as apresentações, e eu vejo um amadurecimento nela a cada dia, a cada nova apresentação que eles montam, e aí a gente dá um feedback.
né? Então, e aí, né, essa história do David, por exemplo, o quanto de crianças que eu recebo na escola e que, né, os professores falam, não, mas esse daí, puxa, esse daí, sabe? Já vai rotulando e eu e principalmente os professores de artes, a gente somos os defensores dessas crianças porque eles se comunicam de maneira totalmente diferente, como cada pessoa que somos. E eles, né, os professores, né, eu entrei nessa palestra justamente tentando caçar alguma coisa, né? O tema era como o teatro ajuda no ensino dessas crianças. E, na verdade, eu já fui refletindo antes de chegar aqui. E aí vocês trazem essas coisas, né? Eu não sabia mais o que ia acontecer hoje, mas isso já faz com que, né, a gente já comece a criar uma autocrítica e já comece a pensar. Então, eu acho que é muito mágico, a gente tem que falar mesmo. O esporte, a artes, o cinema, tudo são ferramentas que algumas pessoas conseguem ficar ricas com elas, ricas de sabedoria, ricas de luz, sabe? E a gente precisa promover isso mais, né? A gente está engatinhando. Eu acho que eu ensino muito através dos movimentos, tanto na educação física quanto fora dela, e a gente se põe, entendeu? Então, eu acho que é esse o caminho mesmo, e vamos embora, vocês estão de parabéns. Que bom, Obrigado, aliás. Silvio. Obrigado, Silvio. Eu acho que você, como educador físico, deve estar numa situação também tão complicada quanto a gente que trabalha com artes nesse momento de pandemia. Muito bom também escutar um sotaque diferente. Você é de onde? Eu sou de São Paulo. Ah, tá. E eu queria também fazer um comentário aqui, pegando carona no que você falou, que a Seu Zula, eu acho que é esse o nome, comentou aqui no chat, que ela fala que trabalha em uma escola com viés não tradicional em Natal e comunga da importância das vivências teatrais para crianças. E fala do desenvolvimento de habilidades motoras, o empoderamento e o trabalho com a autoestima, a criatividade. São inúmeras possibilidades que eu acho que foi meio que isso que você quis dizer enquanto educador físico. Eu vou passar a fala agora para o Gabriel. Gabriel, você é de onde, por favor? Vocês me ouvem? Sim. Então, eu sou cearense, na verdade, de Maciço de Baturité, mas eu, enfim, tenho aí o Festival de Guaramiranga como uma das grandes referências na minha criação, assim, artística. Mas eu moro em Minas Gerais há 20 anos já. Toda a minha formação artística foi feita aqui. Daqui até hoje, assim. Queria trazer uma questão que, na verdade, tem mexido muito comigo, assim, não sei como é que, enfim, vocês percebem. Desde 2011, eu voltei diretamente, enfim, meus desejos teatrais para minha infância, né, assim, diretamente mesmo, enquanto desdobramento artístico. Criei um trabalho muito que chamava Já Brincou de Boneca, que era muito voltado para essas interdições na infância, sobretudo para os meninos aí que têm uma infância desviante, digamos, né, uma infância queer. Depois eu criei agora o último, que estreou agora em março, porque esse primeiro trabalho ele era voltado para o público adulto, um espectador por vez, para homens, a princípio, que viviam ali uma vivência, né, de brincar de boneca e tal, resumindo basicamente. E aí, em 2017, eu senti uma necessidade de colocar as crianças em cena para discutir também isso, né, porque o meu interesse se baseia nesse tripé gênero, infância e brincadeira. E criei um trabalho que chama #Criança Peça Jogo Festa, que é um jogo de tabuleiro em tamanho real, né? Assim, um tapete de 8x6 e tal, onde as crianças vivenciam um trajeto e me ajudam a encontrar a criança perdida que eu fui, assim. Então, a gente acabou de estrear, tivemos que parar por conta da pandemia. Essa questão de gênero passa também esse jogo, porque trata da minha infância, é uma autoficção. Então tem um dos guardiões dessas estações é o Jacaré Rosa, que seria o que né, uma referência muito direta à minha infância. E a questão que eu queria trazer, na verdade, é um pouco essa, assim, como que vocês pensam a existência e a resistência das infâncias queer desviantes
nas pesquisas, produtos e curadorias, assim. Sim. Antes de responder, eu queria pedir para Daniele Almeida fazer a sua pergunta e daí a gente já anotou aqui seu comentário e sua pergunta, Gabriela, aí a gente volta daqui a pouco. Daniele, eu não lhe vejo, você poderia falar, ligar? Você me ouve? Sim, agora sim. Ok. Ok, você é de onde? Eu sou carioca, mas eu vivo no Rio Grande do Norte há 23 anos. Eu assisti o Pequeno Príncipe 3 vezes, a gente vai brigar, Emílio, de quem é que vai trazer primeiro. Se você vai trazer para Ceará ou se eu vou trazer para Natal. Eu que lute, então. Vamos lutar nesse negócio, porque a queda de braço aqui é forte. A gente faz um circuito. A gente pode combinar, fica mais Sim. bonito. Enfim, na verdade, eu sou economista de formação, mas agora eu faço pedagogia muito incentivada pelo Pequeno Príncipe Preto, né? Porque eu vi a importância da representatividade. Eu sempre falo isso para o Júnior, assim, a importância que esse espetáculo teve na minha vida. E aí, quando eu vi o Denilson falando sobre crianças autistas e crianças com déficit de atenção, eu fui uma criança com déficit de atenção, tenho 40 anos hoje, na minha época não existia um diagnóstico para déficit de atenção. Mas a minha mãe percebeu que quando eu ia para o teatro, eu aprendia todas as falas. Então, eu me tornei uma total apaixonada pelo teatro, e o teatro me salvou de muitas reprovações. Por quê? Porque eu sou audiovisual. Tudo que eu ouvia e via, eu memorizava. Então, eu sou essa pessoa que traz o testemunho de que o teatro realmente salva, de que ele ensina e de que ele inclui, né? Então, a minha colocação, na verdade, não é nenhuma pergunta, é justamente essa. A importância do teatro no desenvolvimento de uma criança é fundamental, porque hoje eu tenho 2 formações e um mestrado graças ao teatro. E isso, para mim, foi fundamental. Então, eu sempre vou defender o teatro. Ai, que bom escutar isso. Eu também digo a mesma coisa. Hoje, quando eu tive que refazer minha apresentação e falar da minha infância, eu fiquei um pouco emocionado também. E eu digo a mesma coisa, que hoje eu sou o que eu sou por conta do teatro. Eu também, além de ter dislexia, eu também tinha déficit de atenção, apesar de na época... Então, era uma criança bem problemática. Não vou chorar ao vivo. Não vou chorar ao vivo. Eu vou abrir aqui os comentários e a resposta a partir da reflexão que o Gabriel fez. Eu acho que essa questão do gênero e da sexualidade no teatro infantil ainda é muito pouco explorada, assim como outras temáticas. Eu acho que merece uma atenção. Aqui no TIC, a gente teve duas experiências que têm algo relacionado. A primeira experiência foi quando a gente trouxe um grupo daí do Rio Grande do Norte, de Natal, que é o coletivo Atores à Deriva. O nome do espetáculo acho que é Dilúvio, Mar, alguma coisa assim, não me recordo agora. E tinha uma cena que um ator, sem querer, beijava o... Não, calma aí. Perdão, eu tô confundindo os espetáculos. Esse espetáculo, um dos personagens era um personagem um pouco afeminado. E daí eu me lembro que na época as crianças adoravam, porque o gay, né, os seres mais afeminados normalmente tendem a despertar um certo encanto nas crianças. E as crianças adoraram esse personagem, porém os professores tiveram uma rejeição muito grande, inclusive com comentários no meio do espetáculo. E a outra experiência que a gente teve com essa temática foi com um espetáculo de dança da Espanha, da Cia Mondans, que tinha uma cena que um ator, sem querer beijar, um bailarino, sem querer beijava o outro bailarino. E aí, mais uma vez, a gente teve tanto comentários de professoras dizendo, tipo assim, isso daí vai virar moda agora no recreio. E também um comentário de um dos pais que estavam assistindo, que foi não foi um comentário, foi uma reação, tipo assim, nossa, tipo assim, dizendo, o que é isso? E aí eu vejo que realmente, até hoje,
eu gosto muito de viajar para conhecer outros festivais, né? Sobretudo de teatro infantil, de artes cênicas para infâncias. E até hoje eu nunca vi um espetáculo que de fato se dedicasse a essa temática. Eu acho que a gente tem aí esse débito. E eu acho que essa temática ela tem que ser discutida não só com uma cena, com um trecho dentro do espetáculo, uma brincadeira, não. Acho que tem que ser discutido de uma forma mais profunda. Assim como o Júnior fez com essa questão racial aí, de estar apresentando uma representatividade dentro do espetáculo dele. Júnior, Carol ou David, vocês têm alguma coisa a comentar sobre isso que o Gabriel ou a Gabriela falou? A Daniele falou? Então, de fato, é muito importante levar essa discussão para as crianças, mas, assim, mais uma vez eu falo do ensino de teatro, né? Quando elas estão ali na prática do teatro, quando essas questões surgem no teatro, então elas fazem parte da discussão, né? Elas estão inseridas na discussão. Não estamos apenas apresentando a discussão a ela. Então, assim, teve um episódio de um menino, esse foi mais específico porque envolveu a família, né? Então, o menino, a gente ia montar uma versão da turma da noiva cadáver. E o menino cismou em ser a noiva cadáver, né? Então, assim, eu como professor, muitas vezes, eu me pego numa situação complicada, porque eu sei que, né, os pais ainda, né, tem aquela ressalva, a coordenação nem tanto, mas algumas famílias ainda têm essa preocupação. Então a gente chamou os pais para conversar e tal, né, porque tinha uma questão ali, uma outra questão dentro da montagem que a gente precisava conversar com os pais, né, que não era relacionada a isso, mas os pais disseram, se for por esse fator não tem problema, a gente é super aberto em casa, a gente fala sobre isso, né, porque de fato o menino ele era um pouco mais afeminado e tal. Então, assim, a gente percebeu que poderia ser uma maneira também dele dizer alguma coisa através do teatro, né? Dele falar alguma coisa para os pais, ou desse diálogo surgir em casa através do espetáculo, né? Então, assim, foi muito rico para a gente ter esse momento de partilha com a família e da família dizer que aquilo não era uma problemática, não era essa questão do menino fazer uma menina, que não tinha problema nenhum, né? Em outros momentos a gente já tinha passado por isso, né, do menino fazer a menina, da menina fazer o menino, e para eles, o que é interessante é que para eles, né, a grande maioria, eles não veem problema com isso, né? Teve uma turma do 9º ano que queria colocar beijo lésbico na peça, queria ter um casal lésbico na peça, porque a turma também tinha meninas lésbicas, então elas queriam falar um pouco disso, né? Então a gente teve um pouco mais de cuidado, porque tinha uns pais mais conservadores, então a gente não abordou tanto essa questão de forma tão explícita, a gente abordou mais, né, a coisa mais sutil. Então, assim, o que eu percebo é que com essa questão é importante também para trabalhar esses aspectos, mas que a gente acaba percebendo que esse trabalho, às vezes, é muito mais voltado para as famílias do que para as próprias crianças, para os próprios adolescentes. Uma amiga minha, por exemplo, ela montou agora no São João um casamento matuto virtual, né? E era uma brincadeira, né? O professor levou a fala da mãe, a mãe sei lá o quê, a mãe foi feita pelo menino, e o casal matuto, como ninguém tinha, assim, não apareceu um menino para ler, uma menina se dispôs a ler. Então ficou duas meninas interagindo, né, como o casal matuto da história, e a coordenadora entrou. Nisso a coordenadora entrou e assistiu, na hora não chamou a atenção, mas depois falou para uma outra professora que não tinha gostado daquilo. Imagine se os pais entrassem naquele momento, que absurdo seria, duas meninas fazendo uma leitura de casamento matuto e tal, e tal, e tal. Aí a minha amiga disse, não, eu não vou me desculpar, então porque me desculpar porque eu não vejo razão para isso, não estava tendo nada de errado ali. E o erro estava na cabeça dela, né? E de fato estava na cabeça dessa coordenadora que não percebeu que não havia nenhuma maldade ali, certo? E se de fato fosse um casamento lésbico, matuto, ali, qual o problema disso? Por que não discutir isso ao invés de transformar isso num tabu para as famílias, não é? Então, assim, o teatro também tem essa possibilidade de ser uma ferramenta de abertura para essas discussões, não é? Então, claro que requer uma mediação maior aí entre os professores, coordenação, família, mas também é uma ponte para discutir, né? Não só essa questão da sexualidade, mas questões que a gente já abordou também, questões políticas, questões de exclusão.
enfim, vários outros aspectos que podem aí encontrar uma brecha nesse fazer aí teatral. Com certeza, o David, eu acho que é uma discussão que tem que ser discutida com a família e escola também. Eu acabei não falando aqui, tem um espetáculo daqui de Fortaleza que se chama Napoleão, do grupo Pavilhão da Magnólia, que o espetáculo ele não escancara essa temática, mas dá a entender que o personagem principal sofre bullying na escola pelo fato de ser uma criança gay. Júnior ou Carol, vocês querem comentar alguma coisa nesse sentido? Eu quero comentar assim, é muito bacana estar aqui porque nós somos bem diferentes, né? Assim, formações diferentes, referências diferentes, mas como é bacana a gente ver também que a gente teve esse contato com o teatro na infância e como isso nos ajudou, né, a ser quem a gente é hoje. Então a gente é como se fosse quase um testemunho de como foi bom para a gente e como a gente está trabalhando com essa infância também, não só a nossa infância, mas a infância que está aqui. E aí são palavras que a gente ficou comentando aqui, né? Diferença, transformação. Eu acho que a gente também tem um grande trabalho, um poder transformador, trabalhar com essas pessoas que às vezes são excluídas, né? E como trazer essa galera para o teatro. A gente sabe que o teatro é algo que é muito elitista ainda, mas a gente sabe também que a gente pode fazer teatro em qualquer lugar, na escola, em casa, no teatro, enfim, embaixo da ponte, em qualquer lugar. E como a gente tem essa missão e de como é importante e como as pessoas param para prestar atenção, como o Daniel falou, né? Ela talvez tivesse algum que para a sociedade é um problema e para ela através da arte foi super bacana, né? Então eu concordo sim com o Gabriel quando a gente tem poucos espetáculos com esse tema, inclusive temos poucos espetáculos com essa temática racial também. Se somos mais de 50%, por que que esses personagens não estão não só no teatro, mas estão nas novelas, nos filmes, nos livros, nas propagandas da margarina, do refrigerante? Então assim, onde? Por que não? Porque não somos os políticos? Porque então assim, a gente também tem que começar a observar esse lugar de privilégio, né? Não só de estar fazendo teatro e de ter esse público, mas em todos os sentidos. Então, parabéns, Gabriel, pelo seu trabalho, o Silvio também, por ser um educador, e eu, como ator, eu me sinto também esse educador, esse professor que chega ali, tem que prender a atenção e tem que seduzir e contar uma história, que você faz a mesma coisa quando você está em sala de aula, você tem que seduzir, contar uma história, e aquelas pessoas, aquele público que são os alunos, tem que prestar atenção em você, e depois sair contando aquela história que você contou e aprender, né? Então, assim, de como é importante o papel de vocês também nessa sociedade. E uma coisa que eu queria também falar é que a gente sempre se preocupou em ter ingressos a preços populares ou que a peça fosse de graça. Em vários momentos, assim como eu já falei, que muitas pessoas estavam indo a primeira vez ao teatro, né, de mandarem mensagem: eu posso entrar de chinelo? Qual é a roupa que vai no teatro? Sabe? Porque tem todos esses tabus, não são só nos temas que a gente debate, é porque às vezes as pessoas acham que tem que ter uma roupa X para frequentar esse lugar. Então, assim, desde criança, quando a criança ela tem acesso ao teatro, quando é uma experiência boa, então a responsabilidade que a gente tem também de escolher temas bacanas, né? Que elas se sintam representadas, que elas se sintam dentro da história. Várias vezes me ligaram, mandaram mensagem: Júnior, eu tenho um filho autista, o meu filho é deficiente visual, o meu é cadeirante, assim, tem como ir para o teatro? Eu falei sim, porque o meu espetáculo justamente fala sobre isso, sobre as diferenças, quem usa óculos, quem é alto, quem é baixo, quem é gordo, quem é magro. Então, por mais que tenha um recorte racial, em algum momento todo mundo passou por alguma situação, seja na escola, seja em casa, seja na rua, e isso é desde criança, porque a nossa infância, além de ser mágica e cheia de brincadeira, ela também é muito cruel. Então, eu tenho relatos de pessoas deficientes visuais que falaram: Júnior, eu vi a peça inteira, eu consegui acompanhar tudo, eu vi as cores do seu figurino, da pipa, eu vi o que você projetou, porque na narração do espetáculo eu também tive essa preocupação. Então a gente sempre tem também pessoas que fazem, né, a tradução em libras, no canto lá do palco. Então assim, incluir, eu acho que esse papel nosso é muito fundamental.
Eu acho que a gente tem que parar e entender que não é só uma vaidade, não é só eu vou subir no palco e eu tenho que estar bem, mas assim, é afetar. Nós estamos afetando pessoas, nós estamos mudando vida de pessoas. Pode não ser naquele momento, mas talvez a ficha vai cair em outro momento. Nossa, lá na minha infância eu vi uma peça. Eu lembro de uma peça que eu vi na minha cidade, que era de um grupo de Natal, eu acho que o nome era Alegria, Alegria, eu nem sei se é esse o nome da companhia, que foi para a minha cidade falar sobre meio ambiente, falar sobre poluição, não sei o que lá. E eu lembro desses detalhes, assim, sabe? De como isso foi rico e lúdico para mim, porque no outro dia eu já estava na escola imitando aqueles atores que eu vi. Eu já estava em casa ensinando a minha mãe a jogar, como que jogava o lixo e que não deveria jogar dentro da água do córrego, do riacho, do rio, do açude que tem na minha cidade. Então, assim, de como isso a gente vai propagando, né? É algo que é muito amplo, a gente não sabe a dimensão que tem e essa responsabilidade. Então, assim, são muitos temas. Eu queria poder abraçar todos os temas, mas, assim, como fazer isso? Então, o fato de ser um príncipe preto, que também é nordestino, quando eu abro minha boca no teatro, o povo diz, ih, gente, ele não é daqui do Rio, não. Então, assim, são muitas coisas, sabe? Eu sou canhoto, tô aqui, ó, bebendo água com a xícara com a canhoto também. Então, assim, são muitas coisas para abraçar. Então, eu preciso de vocês todas. Maravilhoso, eu adorei o Eu Sou Canhoto, é sensacional. Ainda por cima, eu sou canhoto. E ainda estou na esquerda. Eu, assim, acho que eu nem tenho tanto mais a acrescentar, porque as duas falas foram maravilhosas. Eu levo, assim, a gente já está encerrando, alguma reflexão sobre isso, sobre essa questão da transmissão, né, da propagação, assim, quando o Silvio fala. Sou professor de educação física e vejo o movimento do corpo, e a gente continua a conversa e chega no Gabriel falando das questões, né, de gênero, e aí eu fico corpo, energia, propagação, né, sociedade, teatro, a gente construindo identidades, repetindo identidades, querendo fragmentar ou reconstruir novas identidades. Às vezes eu acho que esse lugar assim da arte, dessa percepção, né, desse distanciamento que a arte nos traz, tanto como educadores e artistas educadores ou como artistas, esse distanciamento também nos traz, talvez, pode nos trazer um pouquinho de paz para que a gente consiga manter essa crença e essa força, sabe, assim, nessa luta, porque acaba sendo uma dança também, né? Muitas vezes é tipo essa percepção de que, embora todo o teatro do mundo, embora todo o sangue, toda a dor, etc., a gente tem uma partícula que está sempre criando, que é o corpo enquanto energia também, sabe? Assim, claro que esse é um lugar de fala assim, extremamente lúdico e quase etéreo, mas é só uma reflexão e uma coisinha que eu levo assim disso, sabe? Para essas propagações, esses nossos corpos que podem ser homens, mulheres, preto, branco, que seja fluido e que seja sempre renovado, sabe? Que para trás das nossas identidades a gente possa ter sempre esse ar assim de criação, sabe? Sim. Enfim, eu digo que aqui abraços e estou levando muita reflexão daqui, assim, quero continuar o diálogo com vocês, mesmo que por emoticons. Eu também, o pessoal tem falado que a quarentena tem nos distanciado das pessoas, mas ao mesmo tempo tem nos aproximado de outras, né? O que eu tenho conhecido de pessoas nessas lives e mantido contato tem sido muito legal. Eu me lembrei também de uma outra referência, Gabriel, que é uma drag queen que tem em Teresina, que tem até um documentário sobre ela no Netflix. Ela é a Chandelle Kidman, eu acho que ela tem um trabalho incrível com crianças e é muito, muito bacana. Gente, a gente está chegando ao fim, então eu queria saber se tem mais alguém que queira fazer algum comentário. Se não, a gente vai aqui passar para as considerações finais dos nossos convidados. Ninguém?
Então eu vou passar a falar aqui para o David fazer suas considerações finais e dar o seu até próximo. Até a próxima. Né? Então, eu queria fazer minhas considerações finais apresentando aqui para vocês umas imagens. Não sei se eu vou conseguir. Espera aí. Estão vendo aí? Não. Eita, mas como é que eu faço para compartilhar? Espera aí. Essa coisa da tecnologia também tem deixado a gente louco. Eu tenho hora que eu acho que eu estou numa eterna live. Eu entrei no buraco negro e estou lá dentro. Tá aí. Apareceu. Apareceu? Ótimo, então. Eu acho que nada mais justo, né, do que terminar esse momento aqui, de que a gente vê algumas crianças em cena. E, enfim. Já fechou, né? Foi para uma coisa de... Acho que é... Ah, tá. Fechou. Pera. Deixa eu abrir aqui de novo. Então, estou tentando apresentar aqui algumas crianças em cena, né? Porque é o trabalho que a gente desenvolve lá na Casa Escola. E que a gente sempre procura deixar essas crianças à vontade em cena, essas crianças felizes em cena, e trazer muitas das coisas que eles vão criando ali na sala de ensaio, a gente leva para o espetáculo. Então, muitas questões ali do dia a dia dele, das brincadeiras dele, a gente vai incorporando ao espetáculo, e é muito bacana ver ele se divertindo em cena, né? A gente sempre procura fazer com que essa diversão aconteça, porque é o que é o mais importante, é o que é o mais interessante, né? Às vezes, algum esquece a fala, algum esquece uma entrada, algum esquece... A gente tá ali auxiliando, ajudando, né, para que a coisa aconteça, e a coisa acaba acontecendo, e é muito gratificante ver o crescimento desses meninos em cena. Vocês estão vendo aí agora? Sim. Então, eu procurei o Pequeno Príncipe Preto que eu tinha, né, que eu tinha montado, que eu falei isso quando eu encontrei a foto, infelizmente, mas aí é um outro Pequeno Príncipe. Esse aqui é muito legal porque ele, como eu falei, a gente incorpora coisas que eles trazem para o ensaio, né? E esse aqui cismou de toda a vida que o Pequeno Príncipe ia caminhando, ele cantava a música lá do Star Wars, né? Tan, tan, taran, tan, taran. Então ele ia caminhando com essa musiquinha e eu fui deixando no espetáculo, era um máximo, assim, ele com essa montagem. Então, aqui, a gente trabalha também em parceria com o professor de música. Então, alguns gostam de tocar instrumento, de cantar. A gente coloca também isso no espetáculo, né? E essas coisas que vocês estão vendo aí, por exemplo, o figurino, a família se envolve, né? Então, a família que produz o figurino de cada criança. Figurino esse que, muitas vezes, né, a gente desenha em sala de aula, né? Então, as crianças participam do desenho desse figurino. O cenário que vocês vão vendo aí, né, que a gente está mostrando, a equipe da escola tem uma equipe que se encarrega de fazer esse cenário, né? Então, também tem essa participação aí que é muito bacana da equipe da escola, né? Esse espetáculo aqui foi muito gratificante, que assim, foi o Pluft. Então, esses meninos em cena, eles pareciam uma trupe de teatro, assim, que estava pronto para fazer circulação pelo país, assim, de tão magnífico que ficou, assim, o trabalho dessas crianças em cena, assim, certo? E, se você perceber, eles estão sempre... se divertindo em cena. Então, assim, o que é mais mágico é essa diversão. Mas, claro, que às vezes acontece um probleminha, por exemplo. Aqui, o menino esqueceu a fala, né? Tem um dos meninos que ele não está em cena, mas ele esqueceu a fala. Então, a gente teve que acabar o espetáculo no meio. Tinha o tio Gerúndio, que só aparecia no final do espetáculo. Acabou que ele não falou. E aí, depois a gente teve que resolver isso de uma outra forma depois, mas é muito até os erros, né, com o teatro com a criança, até os erros são muito gostosos, assim, porque a gente se diverte muito com eles em cena, né? E no último ano nós levamos essa mostra, né, os maiores do Fundamental 2 para a Casa da Ribeira, que foi uma outra experiência, assim, né, porque eles, né, foram conhecer um espaço de teatro de verdade, e as famílias, muitos não tinham o hábito também de ir ao teatro, então, assim, foi muito, muito mágico essa parceria, né? Algumas acontecem na escola, essa aqui é uma cena aí, né? O Fundamental 1 acontece na escola, o Fundamental 2 acontece em um espaço da cidade. E muito é bom, isso. David.
Muito bom, eu acho que tem muito aí um pouco da fala da Carol também, né? Quando ela fala do brincar, né? Que é a palavra em inglês para encenar é play, né? E também é o mesmo verbo para brincar. Então, eu acho que é bem por aí, eu acho. E eu acho que o brincar é a principal manifestação cultural da criança. Eu acho que a gente precisa reconhecer isso. Quando ela está brincando, ela está ali produzindo cultura também, está ali elaborando várias coisinhas. Carol quer fazer suas considerações, suas conclusões e... Só emendando. David, dá o teu tchau aí pra galera, agradece. Gente, então é isso, eu me empolguei com as fotos aí, esqueci de dar o tchau. Então, gente, muito obrigado aí pela participação de todo mundo. Que possamos nos reencontrar aí mais vezes, né, de forma presencial agora, ou também de forma virtual, até que tudo isso passe. Também estou na fila aí para assistir esse Pequeno Príncipe Preto, que a gente possa, né, trazer para Natal. Toda a briga aí também, viu? Vamos trazer esse negócio para Natal, porque acredito que vai ter muita gente querendo assistir. Meus alunos eu vou querer levar de reca para assistir, né? Então, assim, vai ser bem bacana. E, assim, estamos aí, né? Espero que possamos desenvolver outras iniciativas nesse sentido, assim como está sendo essa roda de conversa aqui, que possamos desenvolver outros projetos, né? Júnior falou do Baobá, eu coordeno o grupo de teatro Baobá, né? Que é aqui, né, da UERN Natal. Nós estamos agora, inclusive, com uma proposta de espetáculo infantil aí. Então, a gente vai estar começando a estudar, começando a se estruturar para que depois dessa pandemia a gente venha com uma proposta aí desse espetáculo infantil. Então, muita coisa que vocês foram falando aí, né, já vai me nascendo aqui na cabeça como forma de trazer essas questões para esse espetáculo também e de trazer essas discussões aí, né, para a nossa vivência, nossa prática artística. Maravilha, então é isso, mais uma vez, muito obrigado e abraço para todo mundo. Tá, Carol, por favor, agora sim. Só notei que o meu microfone estava aberto um tempo depois, aqui reagindo às fotos, eu só notei depois. Emendando, né, essa coisa que você falou do brincado, do to play, me coloca nesse lugar só do corpo de novo, né, porque é isso, o corpo brincando, ele vai se entendendo. Aí eu não tinha compartilhado isso aqui, vou compartilhar para fechar, que é isso, vocês estão vendo? Essa aqui é a mensageira Paloma, ela está no final da peça, quando ela descobre a solução do problema dela, que era encontrar o coração. Ela estava achando que precisava encontrar o garoto de vermelho, que ela tinha recebido uma mensagem dele. Depois ela entende que o garoto de vermelho é o coração dela, e aí ela recebe a missão de, com as pessoas com quem ela vai encontrando, que eles possam construir esse novo mundo. Aí eu gosto muito dessa imagem e eu sempre coloco uma legenda para ela assim, que eu continue sempre a ouvir esse silêncio e que nesse silêncio eu sempre encontre a possibilidade de estar em rodas como essa. Que lindo, Carol. Muito bom, lindo. Pronto? Pronto, esse trabalho está começando, ele chama Terra em Rascunho. Talvez ele tenha uma transmissão agora no meio de agosto e eu cheguei hoje aqui no SEB da Armata para ficar em retiro para ver se eu consigo escrever alguma coisa. Que bom. Vai conseguir sim, vai conseguir. Júnior, por favor. Meu Deus, como é bom acabar essa conversa com essas fotos, né, de todas essas crianças, porque as fotos estavam passando, eu pensando, meu Deus, vão crescer crianças incríveis, vão ser adultos que vão ter um outro olhar. A gente às vezes acha que claro, começa a partir de uma brincadeira, mas de como isso é importante e como isso faz toda a diferença, né? Ter o contato com as artes, com o lúdico, com o imaginário e criar, né? Criar, viver esse momento. Então, assim, quero agradecer a vocês, porque foi uma tarde assim, de muito aprendizado, agradecer ao convite da Casa da Ribeira, quero conhecer a Casa Escola, quero ir para esse festival de Fortaleza, eu quero tanta coisa que a lista ia ser enorme. Então, deixar um abraço, mesmo que virtual, para todo mundo que ficou aqui até agora, conversando com a gente.
dizer que nós temos nossas redes sociais, né? O Pequeno Príncipe Preto, super fácil, no Instagram, no Facebook, e o meu pessoal é Júnior Dantas, Júnior com 2 N's, não sei porque inventaram isso, mas meu nome é com 1, mas no Instagram tá com 2. Porque, assim, quem quiser fazer pergunta, quem quiser, sei lá, questionar alguma coisa que não perguntou agora, eu adoro ficar conversando, eu acho que eu estou com todo o tempo do mundo também nessa quarentena, e vamos manter contato. Parabéns para vocês e estou muito feliz em estar aqui. Foi incrível, foi massa. Maravilha, Júnior. Eu acho que sim, as pessoas vão lhe procurar com certeza, porque só o nome do seu espetáculo já provoca tantas reflexões que caberia uma live só discutindo o nome. Queria agradecer também a presença de todos, informar que quem quiser mais informações sobre o Festival TIC, entra lá no nosso site, festivaltic.com.br, vocês podem lá dar uma conferida de tudo o que rolou, e que durante esses 9 anos, esse ano a gente faz 10 anos, é muita história que a gente tem para contar. E dizer que assim, o Festival TIC ele tem essa proposta assim, de que o teatro possa contribuir para o desenvolvimento da criança, não só pensando a criança em si, mas pensando a criança como um ser, como um indivíduo, como um sujeito social e cultural que tem direitos, inclusive direito à cultura, direito ao convívio comunitário, ao convívio familiar, e dizer que sim, que o teatro pode contribuir de diferentes formas para o desenvolvimento desse ser, tanto do ponto de vista físico, como o Silvio colocou, como também do ponto de vista cognitivo, que foi o que funcionou para mim e para a Daniele. E eu acredito que para muitas pessoas aqui, né? E também me serviu como uma terapia. Tem muita gente que tem preconceito com isso, de ver o teatro como uma terapia, mas para mim ele funcionou muito. E hoje sim eu o vejo como um trabalho. E, enfim, quero agradecer também à Casa da Ribeira pelo convite e a participação de todos, né? Como agora a gente tem que utilizar os novos vocabulários que a quarentena tem nos ensinado. Quero agradecer a todos que ficaram aqui durante essa tarde e dizer mais uma vez que é revolucionário. A gente começou com 22 pessoas, agora a gente está com 20 pessoas, então segurar 20 pessoas durante 2 horas, conversando sobre teatro infantil, conversando sobre infância e diferentes assuntos ligados a ela, é revolucionário. Muito obrigado, gente. Até a próxima.